Boa noite a todos. Pessoal, estamos aqui novamente. Agora eu vou tentar esperar o Calbo, o Adriano e o nosso amigo François. François, tu tem que pedir, François. Já entrou, pede aí que eu te aceito aí. Já te libero para entrar na live. Franz, pede para entrar, tu tem que fazer o pedido ali. O François tá com dificuldade para entrar, vamos ver. Tá, tu faz o pedido para mim. Tu tem que clicar na. Deixa eu ver. Esperar o Calbo chegar aí, eu já também tô. Esse é o mal da tecnologia, né? Quando a gente não. Fala, Jaime, grande presença, sempre aí. Ó o Regis ali, ó. Fala, Regis, grande abraço. Os guris me deixaram mal, esses dois iam aparecer, o Calbo tá aí. Estão demorando para chegar, mas estão chegando aí. A gente estava conversando agora há pouco. E o bate-papo vai ser bem legal. Cristiano, eu só vou te escutar no momento que tu pedir para entrar na live. Pede para entrar, hein? É que se eu entrar agora no meu WhatsApp vai dar estresse, vai dar problema. Ó o Maia chegando aí também. Fala, Maia, grande presença. Pessoal, a gente está com só uma pequena dificuldade, que os garotos estão... O Calbo, acho que... O que aconteceu com o Calbo? Eles já estão chegando aí, vamos ver o que deu aqui. Calbo, o François tá com dificuldade, tá aqui, ó. Visualizar. O Calbo tá chegando agora. Franz, tu tem que pedir, Franz, pra entrar. Eu te libero. Falou, o Calbo tá entrando agora. Cheguei. Calbo, o Franz tá com dificuldade pra entrar. Dá uma dica aí. Oi? O Franz tá com dificuldade pra entrar ali. Dá um toque pra ele aí. Pessoal, a gente só tá com os pequenos problemas técnicos que acontecem. A gente vai entrar agora. Será que ele entrou no perfil certo? Não, ele tá no perfil certo, ele tá escrevendo ali, só que ele tem que pedir, né? Onde é que tu aperta pra pedir pra Aparece um entrar? chat atrás, bem em cima da caixinha de adicionar um comentário, aí aparece o botãozinho pedir para participar. Pois é, agora tem que ver como é que ele vai conseguir. Mas, Franz, vamos lá, tenta aí. Ele está me Nada ainda. ligando. Vê aí o que que dá pra. Pessoal, 2, 3 minutos a gente consegue iniciar. Essa é a dificuldade da internet. Olha o Lefa ali, ó. Até um advogado nós temos hoje aí no meio. Ó, o cabo caiu, a gente tá com dificuldade, pessoal. Vamos. Se a gente consegue retomar aqui os garotos que estão um pouco enrolados hoje. Eu também estou enrolado. Ô, Bertan, beleza? Forte abraço.
Bom, pessoal, vou falando um pouco então, antes que os garotos não conseguem entrar, a gente vai fazendo uma introdução. Então, hoje, basicamente, vamos falar um pouco da história do Ted Bundy, que é esse assassino serial killer que assolou a costa norte dos Estados Unidos. Né? Ele era um cara realmente muito metódico. Dá para se dizer que ele é um clássico dos assassinos em série. Ó, o Calvo chegou aí. E aí, Calvo? Eu tô com o François aqui no fone, ele tá tentando ainda. Tá tentando? Tá Tá. tentando. Tô dando umas explicações só do TED aqui, pra galera poder entender o que nós vamos fazer hoje. Vai ser um bate-papo bem descontraído, onde a gente vai falar das características desse assassino em série, que é o mais famoso, né? Claro, nós temos aí, vou falar um pouco da história, a Princesa Bathory em 1800, nós temos Gilles de Reis, nós temos o próprio Jack Stripador na Inglaterra, que foi um que até hoje ninguém sabe quem ele é, né? Ele pode ser o filho da rainha, ele pode ser um açougueiro qualquer, são as três possibilidades que eles colocaram, ou o próprio médico da realeza. Até hoje, né, ninguém sabe, mas a Inglaterra sabe. Se alguém aí souber de alguma coisa, passa a informação para nós. Mas esses três é que devem ser, ao menos, é o que está confirmado nos livros. Depois nós temos o Ted Bundy, né, que é essa figura única, onde ele aparece com essa condição de um assassino em série sexual. Os crimes dele haviam muito com relação à sexualidade. Né? Ele sofreu algumas dificuldades na infância, onde o avô dele batia, enfim, abusava dele de alguma forma, né? Muito agressivo, ele apanhou muito na infância, e isso tudo ele comenta depois, quando foi preso, e ele conta a história um pouco, mas como ele era muito articulado e muito inteligente, o QI dele não é o padrão do assassino em série, o QI dele é muito alto, ele conseguia manipular todos, né? Ele conseguia manipular o júri, tanto que ele chegou ao ponto de casar quando foi preso, né? A gente se pergunta quem é a pessoa que resolve pedir em casamento um assassino em série. Pois é, né? Assuntos bem leves aqui. Pessoal, vamos ver o que houve com o François. O François é a nossa estrela móvel hoje e acho que ele tá encabulado, alguma coisa assim. Em alguns lugares de mata, a qualidade de sinal da internet é bem ruim mesmo. Ah, da mata. A piada interna, né, Maia? Tá bom. Então, assim, o Ted Bundy é o chamado Picasso dos assassinos em série. É assim que ele é conhecido no meio da criminalística, né? E ele é um cara que realmente fez muito. A princípio, né, se tem dados de 36 mortes que ele confessou. Mas pela especulação, e ele não quis dizer tudo, até porque quando ele foi condenado à morte, cadeira elétrica, ele quis negociar mais um tempo para ficar vivo, mas o juiz falou que não, né? Vamos terminar por aqui e o teu tempo acabou. Ele ficou, acho que, alguns meses preso ainda, mas chega-se mais ou menos a em torno de 65, 66 mortes, que desconfiam que foi ele, pelas características da assinatura. Ele só foi preso nessa condição porque ele mordia as vítimas, né? E aí pela arcada dentária a gente conseguiu. Os norte-americanos, a polícia norte-americana conseguiu prender o Ted Bundy. Calvo, e aí, definitivo? François? Ele vai mudar os equipamentos lá, vai tentar entrar por um outro Tá, meio. então vamos dando sequência aí pra gente poder... Vamos conversando. Tá, eu falei um pouco do Ted aqui agora, da história da infância dele, né, quantas pessoas ele matou. Certo, confirmado foram 36, mas chegou a 65, 66, não vou lembrar agora. Né? E ele tinha uma característica, uma relação com a gente, né? Ele era formado em psicologia, que é o que assusta mais ainda. Uhum. Voltando lá para a infância, então, do Ted, para a gente não começar a história no meio, né? A gente pode falar como que foi a infância dele, né? A mãe dele foi uma mãe adolescente, né, que não tinha condições emocionais de criá-lo. Então ele foi criado pelos avós maternos como se eles fossem pais dele. E a mãe dele, biológica, foi criada como se fosse uma irmã dele. Então já tinha toda essa questão sistêmica, né? Que é uma questão bem relevante, que acontece em várias famílias. Não quer dizer que porque aconteceu isso, que a pessoa vá se tornar
A gente tem que explicar tudo, porque senão as pessoas acabam confundindo, achando que isso é um pré-requisito. Não é, mas digamos que ele é como se ele tivesse ganhado na Mega Sena, mas para a parte da psicopatia. Então ele tinha toda essa questão da construção familiar, né, que era uma questão moral muito forte. O avô dele, muito provavelmente, né, não aceitava que a filha dele tivesse um filho, mãe solteira, então ele pegou para criar essa criança como se ele fosse o pai. Então tinha todas essas questões morais na família. O avô, ele tinha traços de impulsividade muito forte, e em vários, inúmeros momentos, o Ted presenciou este avô batendo na avó. E, por conseguinte, batia nele também, né? Então, tinha este relacionamento de violência intrafamiliar muito forte. Então, ele foi crescendo dentro daquela sistemática familiar, até que a mãe dele cresceu, ficou uma mulher adulta e se casou, né? Se casou. E este padrasto foi quem deu o sobrenome de Bundy para ele, né? E aí tu pode continuar aí se tu quiser, Marido. Eu tô tentando liberar ele, mas não tá dando certo, Calbo. Ele não tá entrando. Tá aparecendo agora, ele conseguiu fazer o pedido, mas não tô conseguindo liberar ele. Deve ter alguma restrição na webcam dele. Deve ter alguma coisa lá que ele tem que... Agora ele pediu, né? E eu tô liberando, mas ele não tá entrando. Não sei porquê agora. Agora ele fez certo e tá dando um estresse. Daqui a pouco mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Bom, nessa condição aí que tu trouxe, né? O Ted, ele depois falou até, quando ele foi preso, que ele realmente não aceitava essa condição toda. Ele ficou muito revoltado nessa situação muito conturbada, né? De ser criado como irmão da mãe dele. Bom, se coloca no lugar de uma pessoa assim, tu imagina, pô, como assim, né? O pai dele é desconhecido, né? Não sabem quem é o pai dele. Até pela vergonha que tinha na época, isso eu li no livro da Ilana Casoy, que não era bem visto a mulher que tinha, que era mãe solteira. Então ela foi mandada para o interior para eles poderem esconder, e mais tarde o Ted voltar já, uma criança um pouco mais, tipo, seus 5, 6 anos, e aí eles poderem fazer toda essa situação aí, esconder que a mãe dele era uma mãe solteira. Isso revoltou ele demais. Mas a gente também não pode esquecer, o Cristiano está falando ali, vou ver se eu consigo liberar ele de novo aqui. Não está entrando não. Não sei. Vamos ter que verificar isso aí. Cristiano, vai ficar para próximo então. Entrou. Tá aí, entrou. Tá aí. Certo. Tá aí o cara. Que doideira, né? Mas vamos Boa lá. noite, pessoal. Até agora funcionou. Famoso François. Seja bem-vindo, François, a mais esse momento. Obrigado, pessoal. Não esperei que esse momento fosse tão difícil, mas finalmente estamos aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês. Vamos tocar pau, então. Vamos falando aí. A gente já está falando do Ted já, na condição de ele já descobrir que ele ficou sabendo que foi criado como irmão da mãe dele, isso revoltou ele demais. E aí ele começou nessa condição toda, a partir daí, a demonstrar alguns traços da psicopatia. A gente lembrando que antes dos 18 anos, tu não pode dar um diagnóstico de psicopata. Mas ele já dava os indícios desde cedo, né? Passo a bola para vocês, vamos ver o que vocês... Inclusive no colégio, agora já na fase estudantil, ele foi pego, né, enquanto menor infrator, por 2 roubos. Na biografia fala roubo, mas as pessoas costumam confundir roubo com furto. A gente não sabe necessariamente se foi um roubo com violência, né, a vítima, ou se foi um furto, pegou sem a pessoa perceber que pegou. Mas enfim, ele foi pego. E o psicopata, a gente precisa entender que ele vai aperfeiçoando, com o passar dos anos, essas ferramentas, né, de perversão. Ele consegue aperfeiçoar, digamos assim, os crimes dele. Então, se ele foi pego lá enquanto era adolescente, aquilo deve ter servido de escola para ele, para que ele não fosse pego novamente
porque o psicopata tem toda aquela questão do afeto, né? O afeto dele, quando a gente na clínica faz lá o exame do estado mental da pessoa, a gente avalia vários itens, e um deles é o afeto. Então ele não tem, digamos assim, ele tem alteração no afeto, né? Então ele é uma pessoa incapaz de amar, é uma pessoa incapaz de se relacionar, o psicopata, né? E ele acaba sendo uma presa muito fácil para as autoridades se ele não consegue desenvolver certas ferramentas de dissimulação. O que é dissimulação? É fingimento, é atuação. Então ele tem que desenvolver essas ferramentas de atuação, de atuações, para que ele consiga enganar as pessoas para poder usurpar. Então, ele foi pego lá na adolescência e ele deve ter aprendido essa lição de como não ser pego, o que ele fez de errado. Então, ele analisou isso porque ele sabia que ele tinha este ímpeto, ele tinha essa impulsividade em cometer aqueles crimes e ele precisava fazer o crime perfeito para não ser pego, porque senão, como mostra nas estatísticas, o psicopata que comete crime, que é pego cometendo crime, ele tem um QI médio-baixo. As pessoas confundem muito que o psicopata é uma pessoa com QI altíssimo, né? Mas, na verdade, os psicopatas que têm um QI altíssimo, eles raramente são pegos. Eles raramente são presos. E quando um que outro é pego, é preso, acaba gerando uma mídia muito grande. Por isso que cria essa mística em torno do psicopata de que ele é uma pessoa extremamente inteligente. Então, ele é inteligente no momento que ele consegue desviar das autoridades e das pessoas que são suas vítimas. Ele tenta não deixar rastros e cometer o crime perfeito. Mas o Ted é um caso... Por favor, França, vai. Pode falar, França. Complementando o que o Calvo falou ali, eu acho interessante da história do Ted, cara. Eu estava lendo a biografia dele não, que foi feita em cima do estudo de caso dele. Eles atribuem que a primeira morte dele foi aos 14 anos, que ele matou um vizinho que tinha 8 anos. Não é confirmado, mas há muita suspeita. Depois que ele foi pego, tem uma série de casos, eu não sei se vocês já falaram ou não, ele tem 36 mortes confirmadas, que ele confessou. Mas as autoridades, cara, chegam a falar até que ele tem mais de 100 casos ainda em cima. Eu acredito nisso. Menino, já, mas tu imagina, com 14 anos, tu atentar com a vida, eliminar uma criança de 8. É uma criatura que, vamos dizer assim, sobre certos aspectos é única, né? Sobre, como tu falou, assim, o fato dele ser completamente dissimulado e, ao contrário, como o Calvo disse ali, ele ser extremamente inteligente, que talvez demande como é que eu posso dizer, essa fascinação que as pessoas têm sobre ele. Sim. Eu costumo dizer assim, pela biografia que eu já li dele, 3 biografias dele, alguns artigos até, ele é o mais inteligente de todos, porque assim, depois que ele foi pego, claro, né, o QI dele era alto, mas ele se mostrou um cara muito articulado, né, chegando ao ponto assim, ele mesmo falou, eu sempre me apresentava de terno e gravata para ganhar a confiança das pessoas. Em momento algum tu vê ele chorando, ou daqui a pouco assim, colocando uma expressão de raiva ou ódio, alguma coisa. Ele sempre sorria em todas as situações. Foi que começou, né, as pessoas a desconfiar desse comportamento. Porque em algum momento tu vai chorar, tu vai ficar irritado, tu vai ficar com raiva. Isso é comum de uma pessoa normal. Mas tu rir a todo momento não tem como. E ele conseguia controlar isso de maneira assim, brilhante, né? Por isso que ele é o cara que geralmente quando vão estudar pega o TED. O que fez ele ser preso mesmo e confirmou foi a assinatura dele, né? Todo psicopata tem uma assinatura. E a dele era as mordidas. Quando ele foi fazer o teste da arcada dentária, foi o que derrubou ele ali. Naquele momento ele sabia, e outra, o cara que foi fazer o teste, né, ele falou, vou precisar fazer um molde, e o cara ainda perguntou pra ele assim, o dentista, tu não vai me morder, né? E ele sorriu, não, capaz. Mas ele já sabia que ali era o momento que ia ser crucial para ele ser preso e o juiz não ter como liberar ele, né? Enfim,
Foi o ponto principal, foi a assinatura que todo serial tem. Essa história da assinatura, ou é pauladas, ou é espancamento, ou é mordida, ou é meias na garganta, como eu já vi acontecer aqui no Brasil, teve um caso, por aí vai. Vocês já Marcelo, comentaram sobre o modus operandi dele ou não? Que eu acho assim, uma das coisas não. assim, que, sobre certo aspecto, é genial a história de que ele se fazia, usava uma tala falsa, que tinha uma deficiência para se aproximar das pessoas, elas baixarem a defesa e levar ela, daí pedir auxílio para carregar alguma coisa até o carro, e as mulheres acabavam indo, mulheres, que era a principal vítima dele, né? Homem. E, tipo assim, ele enjambrar todo esse esquema para abaixar a defesa da pessoa, se aproximar. Olha que coisa é isso, né? Ele arquitetava bem toda essa condição. Tanto que o Fusquinha dele ainda está no museu até hoje. Ele tirava o banco para poder ter mais facilidade de dominar as vítimas. E aí sim, ele usava uma tipóia, né, e um gesso falso, como se tivesse, eu não consigo levar minhas coisas, e ele pedia ajuda, e as pessoas, na boa vontade, ajudavam o cara, e o cara lá, ele, né, ou batia um instrumento, um martelo na nuca, e por aí vai. Ele realmente era muito cruel, ele tinha esse prazer de ver as pessoas gritar, isso, ele não negou depois, né, não teve mais como negar, e ele falou. E aí é aquela desculpa do psicopata, né, eu tô dominado por uma entidade, como ele falou, e aí começam a aparecer todas essas desculpas esfarrapadas que a gente sabe que não funciona bem assim, né? É uma questão emocional que ele não tem essa emoção toda. Eu gostaria de ler a definição de serial killer para a gente desmistificar este rótulo com pessoas que não são serial killers. Né? Exemplo do Lázaro. As pessoas desavisadas estão rotulando o Lázaro de serial killer, mas na verdade é uma outra questão que a gente vai abordar mais no final. Mas o serial killer, então, ele comete uma série de homicídios dolosos, normalmente com algum intervalo entre eles, que pode ser de meses ou até anos. Os crimes costumam ter semelhança entre as vítimas, com idade, sexo e raça. Escolhe aleatoriamente quem irá atacar, sem ter nenhuma razão aparente para o delito. Então, isso conforme este referencial aqui. Mas no caso do Bud, ele tinha toda uma sistemática, ele premeditava os crimes, ele usava um método muito semelhante, e as vítimas de forma aleatória, mas ele tinha um alvo. Ele pegava, ele conseguia enxergar certos traços de personalidade na vítima, como submissão, apatia, que facilitava, digamos assim, o ato do crime, né? Porque se ele pega uma pessoa que reage, que foge, que luta, já cai toda a tática dele, toda a estratégia dele. Então por muitas vezes ele abandonava o corpo num lugar já pré-determinado, escondia. Em outros casos ele cortava a cabeça e levava a cabeça para casa e ficava com a cabeça por vários dias na casa dele. Por várias vezes ele retornou ao cadáver para fazer sexo com o cadáver, e este ato que é o que a gente chama de necrofilia, né? Ia até o ponto do cadáver entrar em putrefação total, aonde só realmente os bichos estavam tomando conta daquele corpo lá. Então ele tinha... enfim, ele transava, ele tinha prazer em transar com aquele cadáver. Aí se enquadra no assassino sexual, o assassino serial sexual. Sim, e muitas vezes ele não transava com a pessoa viva. Ele maltratava, então ele tinha traços sádicos de sadismo, ele subjugava aquela vítima até a morte para depois cometer o abuso sexual naquele cadáver lá. Né? Eu não sei se vocês contaram já para o pessoal aí que está nos assistindo aí, como é que ele foi preso a primeira vez, que é inacreditável, que ele foi parado numa barreira de trânsito normal e ele fugiu. É mais ou menos os azulzinhos. E aí os caras, ao fugir, o pessoal perseguiu ele, e quando parou, viu o Fusquinha, aí diz que tinha máscara, pé de cabra, martelo, eles acharam que ele era um ladrão, na realidade. E é ali que pegaram, talvez, os maiores assassinos de todos. Não, o pior não foi só ele. O pior foi ele conseguir escapar 2 vezes dos caras
né? Pela confiança Também. dos caras. Ele passou uma confiança oceânica onde os caras acreditavam nele. E aí ele conseguiu fugir 2 vezes. Quer dizer, é algo assim que não tem como tu deixar um assassino desses. Mas ele é Não. tão. Como ele passa uma convicção assim que não tem como não acreditar, né? Eu não sei. Nunca conheci Ele é a ele, mas prova dizem viva que. ele é a prova viva da exceção, porque se tu olhar bem, uma das fugas dele não foi exatamente na virada de ano, que estava trocando com o diretor da prisão, estava nos festejos, ele aproveitou o momento exato para fugir. Eu sempre penso assim, ó, a gente vê muita coisa de ficção, sobre psicopatas, filmes, essas coisas, mas se tu parar para pensar, às vezes a realidade supera a ficção na crueldade. Ele é o caso vivo disso, na minha opinião. O Jaime está perguntando se ele tinha problemas com voz de comando. Jaime, eu consigo interpretar de 2 formas essa tua pergunta aqui. Voz de comando no sentido de figura de autoridade, se ele tinha algum problema com a figura de autoridade, ou se ele tinha voz de comando no sentido de sintomas positivos da esquizofrenia. Tá? Eu acredito que, em relação à figura de autoridade, a gente pode responder das 2 formas. Eu acredito que ele não tinha este problema, porque ele conseguia se relacionar socialmente com as pessoas. Ele tinha um trabalho, ele conseguia. Ele tinha um bom repertório de habilidades sociais para se relacionar com as pessoas. Então, se ele tivesse problema com a voz de comando da figura de autoridade, apareceria isso na biografia dele. Quanto ao sintoma positivo de esquizofrenia, né, a voz de comando no sentido de escutar vozes, ou de enxergar entidades, diabo, coisas que não existem. Se ele tivesse o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, né? Esquizofrenia paranoide com sintomas positivos, sim, ele tinha essas vozes de comando ativas. Agora, eu não li na biografia dele nada a respeito disso, de alguma avaliação psicológica que ele tivesse feito. O Lefa tá perguntando aqui, ó, e aí me lembra o Maníaco do Parque aqui nosso no Brasil, né? Ele era muito persuasivo, sim, ambos eram. Será que a carência das vítimas era crucial para o sucesso nos ataques? O Maníaco do Parque, sim. O Ted Bundy, ele usava nessa questão da tipóia, ele pediu uma ajuda, né? Ele não chegou... Pode ser que algumas ele conseguiu conquistar, como a namorada, né? Que ele foi a única pessoa que ele não matou e uma que escapou dele. Mas essa condição das vítimas ele ser muito persuasivo